Seleção Sport TV repercutindo Botafogo 1, Bahia 1, com Lofredo na bancada. Lofredo, que é um dos maiores haters do Botafogo na mídia tradicional brasileira aí. Vamos ver aí a repercussão. Eu sou o Rafael, esse é o canal Notícia do Fogão. Se você gosta do conteúdo daqui, curta o vídeo, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal, comente aqui o vídeo sobre o que você está achando do Botafogo, do canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Tem conteúdo toda hora, tem 3, 4 vídeos por dia no mínimo, quando não tem 6. Mas se você quer um conteúdo mais bem elaborado, com mais qualidade e até mais vezes conteúdos postados no canal, ajude a gente aqui ó, com o QR Code e a chave Pix do nosso canal. Qualquer doação de qualquer valor, até centavos, ajudam a gente conseguir arrecadar aí o valor para comprar um novo computador, porque o nosso é muito zoado, é meio antigo, trava muito ainda e atrapalha o canal na hora de fazer mais conteúdos para vocês. Vamos ao vídeo. No Brasil aqui, no nosso programa, vamos falar dos 2 confrontos que aconteceram ontem, abrindo as disputas de oitavas de final da competição, começando com um empate que ficou talvez com um gostinho amargo para o Botafogo, né? Porque são 3 jogos já sem vencer, 2 partidas no Newton Santos, tem um empate contra o São Paulo também fora de casa, 2 jogos pelo Brasileirão e agora esse da Copa do Brasil. Mas o Bahia também não ganha, hein? Chegar lá também, sem o Bahia ganhar, alguém vai ter que se classificar. O Botafogo começou com tudo. Foi, 8 minutos, gol do Carlos Alberto. Os 10 primeiros minutos de... 7 minutos do primeiro tempo saiu o gol do Carlos Alberto. Total do Botafogo. A partir daí, o gol acorda o Bahia se acerta, começa a... Um jogo bom, né? Um jogo muito bom. Bem movimentado. O primeiro tempo teve 16 finalizações, só 6 faltas, todo mundo tentando jogar. Foi um ótimo espetáculo no Newton Santos. Um jogo em que o Muito Carlos bom. Alberto ressurge, né? Sim, que ele voltou de empréstimo, né? E até uma surpresa na escalação. Ontem a gente estava nas escalações, Tiquinho no banco, verdade. No banco. Né? Também não entrou o Tietê, como a gente previa, no meio-campo. Então foi uma escalação diferente. Jogou com o Igor e o Carlos Alberto, que foi surpresa. E esse é o gol nos acréscimos, 1 minuto de acréscimo, tá? Só tem. O primeiro tempo. E o Bahia, não foi no primeiro minuto o gol, né? Que o Bahia empatou, o primeiro minuto de acréscimo do primeiro tempo. O Botafogo marcava com perseguições individuais, encaixes individuais. Teve muita dificuldade para defender, sobretudo, seu lado esquerdo da defesa. Por ali, o Santiago Arias quase fez um gol, defesa. Ótima defesa do goleiro do Botafogo. E no lance seguinte, ele fez o cruzamento para o Cauli. Aliás, o Bahia explorou esse lado esquerdo do Botafogo. É um lugar onde o Bahia consegue desenvolver um bom jogo e o Botafogo tem uma dificuldade. O Rogério Ceni falou isso. Gostamos de jogar aqui. O gramado é bom, nos favorece o nosso meio-campo. No segundo tempo, o Botafogo entendeu melhor a maneira de marcar o Bahia. O Botafogo foi melhor no segundo tempo. Talvez pudesse ter saído com uma vitória ontem no Newton. Não é um grande, mas tá aberto. O Botafogo exagerada a vaia da torcida, né? Ah, sim. Mas também... É acúmulo, né? Gente, mas acúmulo. O time tá ali brigando na liderança. Mas aí também somos nós aqui sentados no ar-condicionado, né? A arquibancada é indomável, né? Mas a gente tem que lembrar... É a indomável e a soberana. Tudo que o Botafogo tiver de deslize nessa temporada vai remeter ao ano passado. 1-1. Não perdeu, gente. Olha que maravilha. Verdade. Não fala você, não vai falar. Poderia ser pior. Corte rápido. O Fogo começou sufocando o Bahia na defesa e logo aos 7 minutos, Carlos Alberto marcou. O atacante reaparecia no time titular após ser emprestado no primeiro semestre. Não, o Carlos Alberto não jogou na função do Tiquinho. O Carlos Alberto jogou aberto sobre o corredor esquerdo, onde o Tiquinho nunca jogou nem nunca jogará porque não tem essas características. O problema foi que o Botafogo recuou com a vantagem e o Bahia passou a ameaçar. Carlos Alberto ainda teve outra boa chance, mas escorregou na hora de finalizar. Luiz Henrique também dava trabalho e só não fez o dele porque o chute foi desviado. O jogo ficou equilibrado, com o time baiano apostando nas jogadas pelo lado direito do ataque. E foi por ali que veio o cruzamento para o Cauli cabecear sozinho e empatar a partida. De uma forma inconsciente, a equipa acaba por se retrair mais, acaba por
ter menos capacidade para poder jogar aquilo que estava a jogar e a forma como estava a jogar, e permite que haja mais espaço para o adversário. O Botafogo voltou pressionando no segundo tempo e Luiz Henrique colocou o Marcos Felipe para trabalhar. O goleiro já estava batido nessa jogada quando Marlon Freitas chutou por cima. Igor Jesus também teve bons duelos com Marcos Felipe, que acabou garantindo o empate. O Botafogo não faz o dever de casa e agora vai ter que vencer o Bahia na quarta-feira da semana que vem em Salvador para chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Um novo empate leva o confronto para a disputa de pênaltis. Aceito que, tendo em conta aquilo que foi o semblante de uma outra equipa, possa sentir do lado do Bahia maior satisfação face ao resultado do que propriamente nós próprios e os meus jogadores. Dessa vez, foram com vaias que os jogadores do Botafogo saíram de campo no Newton Santos. Ah, parou, gente! Sabe o que é engraçado? Quando saiu o sorteio aqui, aí todo mundo, meu Deus, quais foram os confrontos mais difíceis? Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Bahia. Inclusive, na ocasião, o Bahia estava brigando pela liderança. O Bahia não desaprendeu a jogar futebol e nem vendeu todo mundo. O Bahia tá aí, gente. Teve uma oscilação no Campeonato Brasileiro, mas todo mundo tá entendendo que o Bahia tá priorizando sim a Copa do Brasil. O Botafogo não enfrentou o pior time do campeonato. O Botafogo não enfrentou qualquer time do campeonato. Pelo contrário, o Botafogo enfrentou um dos melhores times na temporada. Não tô falando do elenco, tô falando do que tem performado no ano de 2024. O Bahia é um time fortíssimo. E tem um ponto, o próprio Rogério Ceni falou. O gramado da Fonte Nova não é legal, né? Não é bacana. E aí, ele falou que no segundo tempo eles se sentiram mais à vontade no sintético, porque a bola rola bem rápido e a gente viu que o Bahia precisa ter um bom gramado para trabalhar. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer time. Tem críticas a se fazer ao Botafogo? Sempre. E por que a torcida vai vaiar? Porque quer ver sempre uma vitória em casa. E é natural e tá certíssima a torcida. Mas a gente também não pode desprezar o adversário. Dito isso, olhando o lado do Botafogo, mais uma vez, Lucas Pedrosa, eu vou te chamar de Pedro Certezas. Beijo pra Pedro Certezas que tá na França. Ô, Lucas Pedrosa, mais uma vez, o Arthur Jorge surpreendendo com sua escalação. Sim. Ele começa com o menino Carlos Alberto, que na última temporada foi um desafogo várias vezes, sofreu os pênaltis importantes, fez gols importantes, é um menino com muita qualidade ofensiva. E ele escolheu o Carlos Alberto, inclusive o autor do gol do Botafogo. Eu queria saber, ô Pedrosa, se você gostou da escalação inicial do Arthur Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Gostei sim, tanto é que a gente pode falar que surtiu efeito rapidamente, né? A escolha dele pelo Carlos Alberto, que foi o autor do gol do Botafogo. Os primeiros 15 minutos do Botafogo foram muito fortes, inclusive o Luiz Henrique poderia ter até feito o segundo. E depois do primeiro tempo, quando esses 15 minutos passaram, eu vi um Botafogo sendo mais dominado pelo Bahia, mas sem dúvida alguma, eu acho que tem que frisar tudo que você falou. A gente tá falando aqui de um time que tem Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que é um gênio do futebol brasileiro, o próprio Tassiano, aí o Biel jogou ontem, o Luciano Juba, que é um camisa 10 na lateral esquerda, Cauli, na direita o Arias é muito bom. Gente, o Bahia não só é um dos melhores times, mas também é um dos melhores elencos do futebol brasileiro e seria um adversário muito difícil pro Botafogo. Então, no primeiro tempo, depois do gol, o Bahia dominou as ações. Foi lamentável pro Botafogo ter tomado um golzinho no final do primeiro tempo, porque se vira pro intervalo com a vantagem no placar, o ímpeto do jogo seria totalmente diferente. Só que eu considero que no segundo tempo o Botafogo cresceu de produção. Foi melhor do que o Bahia, teve mais controle da partida. Mas infelizmente o resultado, na minha visão, não é bom, porque justamente você vai jogar na casa do adversário. Só que a gente tá falando de um Botafogo que consegue fazer gol em praticamente todas as partidas que ele joga. É um time extremamente qualificado, que não jogou com a sua força máxima ontem, na minha visão, porque o Tiquinho foi bom, porque tem outros jogadores também que poderiam ter sido utilizados, apesar do Carlos Alberto ter feito um bom jogo, saiu machucado, a gente lamenta também, mas eu acho que o Arthur Jorge, para o jogo na Fonte Nova, vai com a sua força máxima, vai com seus principais jogadores, e o Botafogo, sem dúvida alguma, tem condições totais de conseguir essa classificação. O Bahia é muito forte, então, sem terra arrasada. Ô, Venê, assim, no primeiro tempo o Botafogo perdeu um pouquinho o meio de campo. Não sei se vocês concordam um pouquinho comigo. Talvez essa foi a maior dificuldade. A gente tá falando, a gente não pode analisar só um time. A gente enfrenta um adversário que tem qualidades, e o Bahia tem muita qualidade. O Botafogo sofreu muito ali pelo lado do Cuiabano. E aí o Arthur faz esse retoque com a entrada do Cauê. Inclusive, ele usa muito a entrada do Cauê. Ele botou o Cauê
ali para fazer esse retoque defensivo, porque estava sofrendo muito por ali e, de fato, resolveu. E aí tem as melhoras no segundo tempo que o Pedrosa cita, claro, porque entraram peças importantíssimas, como o próprio Tiquinho Soares, que entra mais uma vez muito bem, muito voluntarioso, um cara que tá muito diferente da temporada. Aí, ó. O Marlon, que na minha opinião, eu já falei aqui algumas vezes, eu jogo confete quando tem que jogar, mas eu também aponto quando tem que apontar. O Marlon, que na minha opinião, é um dos personagens mais importantes da temporada. Citei ele aqui, citei o Bastos, mas ontem não teve uma noite muito feliz, o que é natural. Uma hora ou outro jogador não vai performar do jeito que a gente espera. O Marlon ontem não fez um bom primeiro tempo. E aí a gente está falando de um jogador muito importante. Quando ele não performa bem, acaba que vira um efeito dominal. É natural. E aí, na mexida do Arthur, a gente viu a entrada do Cauê. E aí eu vou querer falar de um personagem que eu vou citar agora, que é o Alan. Mais uma vez, entrando de forma com muita qualidade, o Alan, o Vene Casagrande. Não sei se você gostou da entrada dele. Gostei da entrada dele, o que não é nenhuma surpresa. A gente já mencionou aqui que se o Alan jogar o que ele sabe jogar, ele vai ser titular nesse time do Botafogo. Independentemente dos outros jogadores para essa posição, para os concorrentes, digamos assim, mas o Alan é um nível muito acima dos demais. Respeito o futebol do Marlon, acho que é um jogador extremamente importante, mas é bom ele voltar a render porque o Alan está pedindo passagem. Toda vez que ele é acionado no segundo tempo, ele dá conta do recado. Eu quero dizer uma coisa aqui bem firme. Na minha opinião, o Marlon é o titular, tá? Atualmente. Eu só dei uma crítica a essa partida. Não acho que o Marlon tem que agora sentar no banco, não. Pelo contrário, eu acho que ele é o titular. Só que ele é tão importante que um dia que ele não performa bem, o Botafogo não vai tão bem no meio do jogo. Só que o que acontece quando você tem um elenco? Você automaticamente faz que tenha uma briga ali, porque todo mundo quer ser titular. Vamos acabar com essa demagogia. Não quero ser titular. Claro que quer ser titular. Verdade. A verdade é essa. Eles vão brigar. E a partir do momento que eles brigam, obviamente de uma maneira sadia, quem ganha é o técnico, quem ganha é o time. Então é por isso que é importante você ter jogadores brigando por posição. É o mesmo caso do Alan. Só que eu quero chamar a atenção para um outro jogador do setor ofensivo, o Igor Jesus. Boa. Esse jogador chegou muito bem ao Botafogo. Eu não lembro de uma partida ruim dele. Não teve. Não teve. É um jogador extremamente irregular e, novamente, ontem ele fez um bom jogo. 4 finalizações, sendo 3 a gol. E a gente estava mencionando aqui no off que ele tem características que hoje é raro. Ele é alto, forte e tem velocidade. É um jogador que tem um futebol muito parecido com o Tiquinho Soares. Muito parecido mesmo. Só que ele consegue fazer várias funções no setor ofensivo. Então eu queria parabenizar também o Igor Jesus, porque desde que chegou ao Botafogo, tem sido um jogador importante. Esse é o meu. Você tem um também, né? Eu tenho, Igor Jesus. Mas esse é o meu. Aqui, volante, no caso. Vamos falar do Flamengo, mas também a gente tem que sempre lembrar o torcedor botafoguense uma coisa importante. O Arthur faz mexidas muito na minutagem dos jogadores, já identificamos isso na temporada, mas também ele faz retoques por ausências clínicas. Tem 2 jogadores que se machucaram e não por coincidência o Botafogo não performou igual na saída deles 2, que foi o Eduardo e o Júnior Santos. Principalmente o Júnior Santos, que aí ele era o top 1 de importância da temporada, o artilheiro da temporada. O Júnior Santos tinha uma função, que tá machucado, mas tem uma função ofensiva e defensiva muito importante pro Botafogo. Então, até o Arthur encontrar como vai se refazer, juntar seus cacos com a saída com a ausência temporária clínica do Júnior Santos e do Eduardo também, ele até achar o grau ali, ele vai ter que usar jogos para tentar experimentar. Ele vai achar. Chegou aí já o substituto, o Matheus Martins. É verdade. Chegou Esse ontem, é o substituto do Tava Botafogo. lá ontem. Pode ter certeza, esse moleque é muito bom de bola. Ele estava lá ontem, foi anunciado já de forma oficial e foi com a família lá assistir ao jogo. Vamos Agora, não sei se vocês concordam comigo. O Tietê, ele também faz muita falta quando ele não tá no time. Eu não sei como que o Arthur Jorge pode encaixar o Tietê, mas o Tietê, pra mim, ele tem que ser titular nesse time do Botafogo. Também. Porque é um jogador extremamente importante. Ele dá um equilíbrio, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. Eu concordo. É um equilíbrio e principalmente uma liderança tática. Isso é muito importante. Às vezes as coisas vão se ajustando taticamente e o Tietê vai fazendo isso durante o jogo. Eu também acho que o Tietê faz falta. Tem mais da Copa do Brasil com Botafogo e Bahia, que ontem fizeram um belo jogo. Terminou empatado em 1-1. Roberta Barroso. Uma noite que começou assim, terminou assim. Hoje nós sabemos que, em função daquilo que são os resultados, podemos estar mais ou menos satisfeitos. Compete-nos a nós dar alegrias para podermos ser mais vezes saudados e apoiados pela nossa torcida. No início do jogo, Botafogo com a pressão lá em cima. Deu resultado. Igor Jesus tentou, Marcos Felipe defendeu, Carlos Alberto pegou o rebote.
1-0, o atacante voltou ao time titular depois do empréstimo ao Molenbeek e agarrou a oportunidade. O Bahia foi equilibrando as ações. Jean Lucas mandou de primeira, lance lá e cá, até que Arias obrigou John a fazer essa grande defesa. No finalzinho do primeiro tempo, a jogada coletiva do Bahia terminou com um gol de Cauli. Tudo igual no placar. Na segunda etapa, o Botafogo esteve mais perto de fazer o gol. Luiz Henrique, de dentro da área. Marcos Felipe. O professor Rogério tem passado todo o necessário para que cada dia mais nós venhamos melhorar. Especialista na posição. Fico muito feliz de trabalhar com ele e espero cada dia mais poder ajudar o Bahia a conseguir os triunfos. Depois, Marlon Freitas teve essa chance, mas desperdiçou. Igor Jesus ainda parou 2 vezes em Marcos Felipe. Com o empate por 1-1, está tudo aberto para o segundo jogo, quarta-feira que vem. Só que é o Bahia que joga em casa e sai do Newton Santos com um resultado mais confortável. Eu acho ainda o Botafogo levemente favorito, mas eu acho que a torcida, os 40, 50 mil que vão ao estádio, podem, acho que fazer equilibrar um pouco mais esse duelo, mas eu fico muito feliz pelo meu time, pela coragem de propor um jogo, de fazer um jogo, e agora vamos tentar traçar uma estratégia para o jogo da Fonte Nova, mas no mínimo, eu diria para você, um 50-50. Este resultado nada define para aquilo que é a qualificação. Um jogo difícil, frente a uma boa equipa, onde o resultado acaba, creio eu, por se ajustar face àquilo que as duas equipas fizeram em campo, pela eliminatória que sabíamos que ia ser difícil para as duas equipas, e a prova disso é que ficará tudo em aberto para se poder resolver na Bahia na próxima semana. Fica então para a próxima semana. Já vamos chamar então o Rafael Marques de volta então conosco, direto do Rio. Rafa, você contava pra gente que o número ali, né, de público caiu um pouquinho, alguns torcedores estavam insatisfeitos. É para tudo isso, Rafa? É uma boa discussão, viu, Bruno, Brenner e Prates, porque, na verdade, a sensação que a gente tem, e principalmente quando o assunto é Botafogo, é que esse time, desde o ano passado, acostumou o torcedor a ter expectativas muito positivas, né? Aí a frustração de 2023, ela é, se não totalmente, parcialmente vencida pela performance em 2024, mas essa cicatriz só vai estar fechada se o Botafogo conquistar alguma coisa. E está em 3 frentes importantes: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, do qual era líder até a última rodada e já foi líder várias rodadas na atual edição. Então, o sarrafo está mais alto e o torcedor tem essa exigência. E é interessante quando o Arthur Jorge, na entrevista coletiva, reconhece que a competência é do time em campo resolver essa questão, para poder reatar essa relação com a torcida, não só de confiança, como também de presença. Porque a média do Botafogo no Campeonato Brasileiro, na temporada como um todo, nos jogos em casa, ela é muito mais baixa do que deveria ser, pela capacidade, né, de receber torcedores que o estádio Newton Santos tem, e também pela qualidade do time em si, pelo trabalho que o técnico Arthur Jorge vem desenvolvendo. O Botafogo ainda segue no mercado. Ontem oficialmente confirmou a chegada do Matheus Martins, atacante de 21 anos, e que vai ser mais uma peça importante para a sequência dessa temporada 2024. E está ainda negociando com o Vagnidis, que é o lateral direito grego que pertence ao Panathinaikos, tem um percentual dele que é do Milan. É uma negociação complexa porque envolve 2 clubes, né, diretamente, que detêm os direitos econômicos sobre esse atleta, mas é um nome que interessa ao Botafogo, que entende que precisa ainda qualificar esse setor. Já tem o Matheus Ponte e já tem o Damian Soares, curiosamente 2 estrangeiros como laterais direitos. Enfim, a sequência do trabalho segue e o Botafogo agora vai tentar interromper essa pequena sequência de 3 jogos sem vencer no sábado fora de casa contra o Atlético Goianiense, Bruno. São 3 jogos, algo que ainda não havia acontecido com o Arthur Jorge à frente do Botafogo, 3 jogos seguidos sem vitória. Os números de ontem, então, olha só, no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo, o Bahia teve muito mais posse de bola, também o número de finalizações foi alto até, dos 2 lados, tá? E as grandes chances criadas, aí 3 do Bahia. No segundo tempo, o Botafogo até finalizou mais e também criou aí 4 grandes chances contra 2 da equipe do Rogério Ceni. Brenner, você entendeu, assim, essa certa insatisfação do torcedor botafoguense? É para tudo isso? Bruno, em alguns momentos, o Botafogo tem confundido o jogo vertical com afobação. Tá. Então, é uma ideia de time que vem desde o ano passado, que em alguns momentos se acelera o jogo para chegar de forma mais objetiva ao gol. Só que o Arthur Jorge, ele inseriu alguns conceitos
que dão mais posse de bola, que qualifica o time para sair melhor, para chegar com essa bola de forma mais limpa no pé dos atacantes. E o Botafogo, em alguns momentos, não faz isso. O Botafogo ainda mantém um certo vício do ano passado de querer resolver rápido. E isso ficou visível no jogo de ontem. O Bahia, com muito controle no meio-campo, conseguiu administrar, e o Botafogo, quando roubava a bola, já queria ligar lá na frente. Então, jogando em casa, o torcedor sente essa ansiedade do time e acaba perdendo um pouco a paciência. Eu acredito que é menos sobre o que o time está fazendo na temporada e mais sobre algo circunstancial de perceber essa impaciência dos jogadores e querer passar o recado de que, calma, é preciso trabalhar um pouco mais a bola, e o Botafogo tem qualidade para isso. Porque esses 3 jogos, Pratos, o de ontem, poxa, um confronto contra um time que tem... E que todo mundo imaginava que seria bem equilibrado, né, Bruno? Claro. O normal seria se alguém fizesse 3 ou 4 aí, né? Então, aí o outro confronto foi o jogo que ele levou, é verdade, uma trombada grande pro Que Cruzeiro. pra mim o resultado foi exagerado, Bruno. O Cruzeiro foi melhor, mas não era pra 3-0. Pra mim, acho que o 3-0 foi um pouco acima do que o jogo mostrou. E a partida anterior, o empate com o São Paulo. Num bom jogo. Num bom duas jogo. equipes, Quer dizer, isso. não é uma sequência fácil. Não, claro que não. E é claro que o torcedor, ele olha o time dele, ele fala, poxa, meu time tá perdendo desempenho ou perdendo pontos. Como o Palmeiras tá perdendo, como o Flamengo passou por essa fase... É isso. Não é motivo para crítica. Também acho que não é, não. Mas é muito em cima do que falou o Rafael Marques, né? Uma outra exigência, uma outra realidade. O Botafogo tem um elenco muito bom, um treinador extremamente inteligente. É um elenco bom que ainda vai receber bons jogadores. Isso. O Matheus Martins, o Almada está disputando os Jogos Olímpicos pela seleção da Argentina, vai voltar daqui a pouco para começar a jogar pelo Botafogo. Então acho que tem tudo isso, tem que ser levado em consideração. Agora o torcedor, Bruno, é muito passional, que foi o Nilson Santos ontem quem compareceu, esperava que o Botafogo levasse vantagem para Salvador e não vai levar. Eu acho que entra um pouco disso tudo. Há uma impaciência, eu acho que os resultados estão nesse pacote, apesar do 3-0 para o Cruzeiro ser um resultado pesado. É uma derrota que o Botafogo não foi tão mal quanto o placar, para mim, aponta, sugere. O Botafogo está na disputa, está na briga, né? E os jogos decisivos são assim mesmo. Você não vai sobrar, ganhar de 4-5, que seria talvez o sonho de torcedores. Tá nessa disputa. Jogo da volta semana que vem em Salvador, o Botafogo tem chance de avançar. De vencer o jogo lá. Claro que tem. Ninguém vai ficar surpreso. Claro que tem. O Rogério Ceni reconheceu ontem, ele até falou, eu não sei Exato. o quanto é opinião só dele, o quanto é também jogar um pouco a responsabilidade para outro lado. Ele falou o seguinte, para mim o Botafogo ainda segue com um pequeno favoritismo. Foi bom o resultado que a gente conseguiu aqui no Rio, mas se você tivesse que me perguntar em relação a favorito para passar, ele falou, eu apontaria o Botafogo ainda um pouco à frente. Mas dá Botafogo pra fora de apontar casa mesmo, também não dá? acho que dá. O Botafogo fora de casa tem tido bons desempenhos, bons resultados. Tá no pacote, Bruno. E daqui a pouco tem o Palmeiras, que é um jogo duríssimo para os dois na Libertadores. E tá disputando o título brasileiro, que vai disputar até o final. Não tenho nenhuma convicção, algo que me aponte que o time vai cair ou vai ter uma queda vertiginosa para sair disputando o título brasileiro. Tá no pacote. E apesar dessa pequena oscilação, e é pequena mesmo, o Arthur Jorge tem 28 jogos no Botafogo, uma sequência de 3 jogos sem vencer, e com o Botafogo competitivo nessa sequência. O Botafogo se mantém nessa toada de ser um time que, mesmo quando não joga tão bem, ainda vende caro o resultado, mesmo contra o Cruzeiro tomando 3-0, criou oportunidades, gerou jogo. Então a identidade do time está mantida. É questão de ajustes que o Arthur Jorge tenta fazer até mesmo durante o jogo. Ontem ele não foi mal, ele identificou o problema no primeiro tempo, que o Bahia passou a ganhar o meio-campo, tirou o Carlos Alberto, que não estava bem, não estava conseguindo dar sequência nas jogadas, e colocou o Cauê para tentar povoar mais. O Cauê acaba não indo tão bem na partida, mas aí não é da decisão do treinador. É mais no aspecto individual do time que acabou não funcionando. E no segundo tempo, o Botafogo, para mim, foi dominante. O Botafogo teve mais possibilidades, poderia ter chegado ao gol, faltou um pouco também de efetividade para o time, mas é o momento de ter muita tranquilidade e olhar os adversários. Quem está no mesmo patamar do Botafogo na temporada? Flamengo, Palmeiras. São os adversários que o Botafogo mira. Sim. E Palmeiras e Flamengo também estão oscilando. Sim. Também vivem momentos de instabilidade e não estão totalmente consolidados. Então, no meio da temporada, até por uma questão de cansaço, de desgaste físico, o Botafogo tem todas as condições de se ajustar e voltar a emplacar uma sequência ou de vitórias ou de invencibilidade. O time ainda está bem e vivo, sobretudo na Copa do Brasil. O Carlos Alberto, ele falou que estava, sentiu um cansaço, até pediu para sair, mas ele colocou o Luiz Henrique e colocou o Igor, certo? Isso. O Igor Jesus ali no ataque e o Tiquinho no banco. O que é que vocês acharam? Funcionou?
O Igor, eu gostei da movimentação, achei assim muito participativo. O Carlos Alberto falou muito bem, o Breler, concordo com ele. Ele faz o gol, mas ele tem dificuldade, eu acho, ainda de entender como o Arthur Jorge gosta que ele se comporta quando o time perde a bola. Mas também faz parte desse processo de alguém que voltou ao clube há pouco tempo e está conhecendo também o Arthur Jorge, né? O Carlos Alberto, talvez em condições normais, se tivesse o Júnior Santos à disposição, talvez o Eduardo à disposição, eu não sei se o Carlos Alberto estaria até relacionado para alguns jogos, mas ele reapareceu e ontem foi uma opção de começar jogando, né? Então, Bruno, o Botafogo tem um elenco muito bom, uma capacidade de investimento que pouquíssimos têm, tem contratado bons jogadores. Agora, o futebol não é assim. Eu contratei aqui um punhado de bons jogadores, tem um treinador muito bom como é o Arthur Jorge, e em 3, 4 jogos vai todo mundo se entender. Não, vai fazer parte, às vezes, um empate ruim, claro, um resultado inesperado, uma derrota que é meio acachapante. Mas eu repito, tá no pacote, para mim, de brigar por todos os grandes títulos. O Botafogo tá brigando diretamente. Até porque existem diversos... Não é, Pratos? Eu aprendi isso com você. Existem diversos fatores que influenciam o desempenho de um time. E talvez o principal é o que o torcedor menos avalia. Vocês não, vocês avaliam sempre, mas o torcedor esquece, que é o adversário. Sim. E, poxa, é o Bahia, que fez um grande jogo ontem. Não foi, Breler? Grande jogo, no começo sofreu. O Botafogo, pelos primeiros 10 minutos, parecia que ia atropelar pela intensidade, se impôs no aspecto físico, jogou no campo de defesa do Bahia. Só que aos poucos, depois de sofrer o gol principalmente, o Bahia passou a jogar da maneira que a gente sabe. Com posse de bola, circulando, o Caio Alexandre aparecendo bem na saída de bola, o Everton Ribeiro chamando a responsabilidade. E depois que ganhou o meio-campo, o Bahia jogou até de forma confortável no jogo e foi subindo, usando muito áreas pelo lado direito. E aí é uma lacuna também do Botafogo. O Bastos está muito bem na defesa, mas o lado esquerdo, ou com Barbosa ou com Lucas Alter, muitas vezes deixa a desejar ali na cobertura ao lateral. O Cuiabano também sofrendo com bolas nas costas, e o Bahia explorou bem essa fragilidade do Botafogo. O Rogério Ceni observou isso, mas no segundo tempo eu vejo que até a postura do Bahia foi diferente, e é outro time que tem tido dificuldade física na temporada, de sustentar o ritmo e até jogar com posse de bola, exige dos jogadores movimentação, a dinâmica, e o Bahia não conseguiu sustentar esse ritmo no segundo tempo. Mas também méritos do Botafogo, que é um time mais intenso fisicamente e conseguiu igualar e tirar um pouco do conforto da posse de bola do Bahia no segundo tempo. Você concordou com o Rogério Ceni quando ele fala que o time jogou... Vocês concordaram? Quando ele fala que o time jogou melhor porque encontrou um gramado onde a bola apenas corre? 100%. Concordo 100% com o Rogério. O gramado da Arena Fonte Nova está no estado crítico. Isso não é muleta de treinador. Se o Bahia tivesse, e até a gente olhar para a temporada, não, o time fora de casa também não rende nada, tá muito mal, mas às vezes o Bahia joga melhor fora, como jogou contra o Flamengo, dessa vez contra o Botafogo no Newton Santos, que tem um gramado sintético, e qualquer treinador vai preferir um gramado sintético em boas condições do que um gramado natural que não oferece a mínima estrutura para o espetáculo, como está hoje a Fonte Nova. Então, o Rogério Ceni tem razão, isso não é desculpinha esfarrapada. É, de fato, para o jogo que o Bahia se propõe a fazer, um gramado faz toda a diferença. Tanto que ele lembrou que nas partidas onde o Bahia até encontrou melhores gramados, o time estava rendendo bem. O Bahia é um time difícil de enfrentar, porque a gente tem visto que algumas equipes, para enfrentar o Bahia, estão tentando tirar a saída de bola, para evitar que essa bola circule muito pelos meio-campistas, principalmente. Senão o Bahia começa a controlar muito o jogo, como controlou em parte do primeiro tempo, dificulta muito para marcar, porque são jogadores que, com a bola no pé, eles têm muita qualidade para jogar, de se encontrar. O Rogério Ceni deu liberdade para todo mundo ali, obviamente, se movimentar, e todo mundo se encontra do meio para frente, principalmente. E um time que raramente tenta acelerar na ligação direta, Exato. Né, Prates? Ao contrário do Botafogo. O jogo mais curto, né, do passe mais no pé. Tem jogadores para isso, né? Tem jogadores para isso, e o Rogério Ceni tem se queixado em alguns momentos disso que falou o Breler, em relação à reposição. Às vezes o time perde um pouco do ritmo, alguns se desgastam um pouco mais. Aquela história, quando tá todo mundo bem, é um time muito bom e difícil de enfrentar. Se você perde um ou outro, a reposição não é a mesma. Né? E acho que o Rogério também contou isso, ou pesou, para pensar no jogo de volta contra o Botafogo, que o Botafogo deve ter uma postura um pouco diferente em Salvador. É uma loucura, né? Você pensar que o gramado da Fonte Nova não é bom porque não pega sol. Em Salvador. Como é em Fortaleza também, como muitas vezes é no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na Arena MRV, que a gente discutiu também, aqui essa semana, do Atlético. Da estrutura do estádio. Outro time que também precisa da posse de bola. É uma questão. O gramado ruim
faz com que os técnicos, às vezes, tenham de rever suas estratégias. Isso é péssimo para o Bahia. O Bahia encontrou uma identidade de jogo, o Rogério Ceni não pode simplesmente abrir mão de jogar e abrir mão dessa ideia porque o seu estádio, o estádio do seu clube, não apresenta as condições ideais. Só uma coisa, para vocês não brincarem com os deuses do futebol. Opa, mística? Muita. Ainda mais o Botafogo, que é um clube místico. Claro, sem dúvida. São 3 jogos sem vitória, certo? Correto. Isso acontece desde que Arthur Jorge foi dar uma bronca no Cícero Melo. Será que foi isso? Desde mas então. Daí dá para resolver rápido, já resolve, né? É só um alerta, Entendi. tá? Deu bronca no Cícero Melo. Não, o que o Cícero tem a dizer sobre isso? Então, pessoal, é isso. Botafogo, como já falei nos últimos vídeos, vamos aí, esse é o quarto? Acho que é o quarto conteúdo de hoje já. Ou o terceiro ainda, não sei. Botafogo ganhou. Empatou em 1-1 com o Bahia. Estava ganhando até os acréscimos do primeiro tempo, né? Como bem falaram, se a gente vai para o segundo tempo com a vantagem, o jogo seria outro, porque o ímpeto do Bahia seria outro. O Botafogo estaria em outro posicionamento, até com alguma mexida já organizando o lado esquerdo, como o Arthur Jorge fez. Por isso que eu sou a favor de mexer, independente de qual for a minutagem. No primeiro tempo, mesmo que pode mexer para arrumar a casa, teria provavelmente poupado o Botafogo de levar o empate, caso arrumasse o lado esquerdo antes. O Botafogo teria um outro jogo pela frente do que foi o jogo que nós tivemos no segundo tempo de ontem. E provavelmente eu acho que ganharíamos o jogo até por mais de 1-0. Que o Bahia se abriria todo para cima, com mais desespero ainda para tentar arrumar um golzinho no jogo, né? Para não ir com a derrota para a Bahia. E no contra-ataque rápido poderíamos ter conseguido mais um gol aí. Mas não deu. Botafogo, como todo mundo mesmo disse, é um time muito bom. O Botafogo, vale lembrar que é um dos melhores visitantes do Brasileirão, tá? Inclusive em outras competições, Copa do Brasil mesmo, Libertadores mesmo, o Botafogo é um baita visitante. O Botafogo empatou contra o Barranquilla, ganhou do Universitário lá no Peru, ganhou do Vitória na Copa do Brasil fora de casa. No Brasileirão, temos aí acho 17 pontos conquistados fora de casa. Esse não é o primeiro, é o segundo melhor visitante do Brasileirão. Então, jogar fora de casa para o Botafogo não é nenhum bicho-papão. Então, vamos para cima do Bahia. Para cima não, vamos entrar em campo com a defesa postada, aguardando o Bahia vir para cima. Quando o Bahia vier para cima e subir as linhas e sair mais aberto para o ataque, coisa que não aconteceu ontem, o Botafogo terá mais espaço no campo adversário para buscar o contragolpe rápido com Luiz Henrique, com Cuiabano, Carlos Alberto, o Igor Jesus e etc. E aí conseguir, quem sabe, uma vitória. E se não for uma vitória também, eu confio no Botafogo. O John é um bom goleiro, pode conseguir aí, se for no mais sofrido dos cenários, uma vitória nos pênaltis. Também, o que importa é classificar. Se vai ser nos pênaltis ou não, tem o Vasco aí que está nas oitavas da Copa do Brasil, com 2 ou 3 classificações em pênaltis, contra times minúsculos. Então, vamos para cima, é isso que importa. O Botafogo tem agora... É isso que importa. O Botafogo tem agora o Brasileirão, Atlético Goianiense, fora de casa. Deve ir com um time mesclado. Se eu fosse chutar uma escalação, eu diria que vai de John, Matheus Ponte. Infelizmente, vamos de Halter e Barbosa. Marçal. Usaria ali o Danilo e o Alan de início, para já começar a dar mais rodagem para o Alan. Desse meio para frente que dá uma bagunçada na cabeça. Por quê? O Matheus Martins vai estar disponível já. Já iria com o Matheus Martins de início, para ele começar a ir ganhando rodagem, já que ele não está inscrito nas oitavas da Copa do Brasil, não jogou esse primeiro jogo, então não pode jogar o segundo. Então só jogaria pelo Botafogo um mata-mata na Libertadores e se a gente se classificar na próxima fase da Copa do Brasil, nas quartas. Então botaria para jogar Brasileirão, para ele ganhar no ritmo do Brasileirão mesmo. Matheus Martins, Luiz Henrique, rapaz, eu não sei, não, Luiz Henrique não, botaria ali, não sei se o Yarlen, acho que eu iria com o Yarlen, bota o Yarlen para jogar, dá um pouco de jogo pro moleque também, bota o Yarlen, Matheus Martins, aí na frente eu já colocaria o Tiquinho com o Carlos Alberto,
para também dar mais tempo de jogo para o Carlos Alberto e ganhando ritmo. Sairia do intervalo? Provavelmente sim. Ou quem sabe jogando como um homem mais avançado em vez de um ponta, junto com o Tiquinho, não seja o cara que volte tanto, não canse tanto. Mas não sei. Mas dá mais tempo para ele. Eu acho que seria um time interessante. Yarlen, Matheus Martins, Tiquinho e Carlos Alberto na frente. Acho que pode dar certo. E é mais do que suficiente para ganhar do Atlético Goianiense, que está aí na zona de rebaixamento. Se não é o lanterna, é o vice-lanterna do Brasileirão. É isso, pessoal. O vídeo ficou bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta do conteúdo, por favor, curta o vídeo, deixa aqui seu like. Se você já é inscrito no canal, não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho para receber aviso sempre que tiver conteúdo novo no canal. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se não gostou ou não concorda com o que eu falei, também comente aqui, dê sua opinião. Eu vou responder todo mundo. Mande o link para amigos botafoguenses que não conhecem o canal ainda e querem consumir conteúdo de qualidade do nosso Botafogo de Futebol Regatas e não tem tempo para assistir os programas de televisão em casa, porque trabalha, porque estuda, vai ver aqui depois a hora que quiser. Então, para ajudar o canal, aqui ó, QR Code, chave Pix, para ajudar. Qualquer doação é muito importante. Nós temos uma meta de buscar um novo computador para melhorar o serviço para vocês, melhor qualidade dos vídeos, melhor quantidade também de vídeos produzidos com mais agilidade, com mais rapidez. E para isso precisamos de um computador bom. Esse aqui é bem zoado, bem antigo, está travando bastante, atrapalha o serviço. Então é isso, muito obrigado por acompanhar até agora, estar comigo até aqui. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!